Olá, ótimo dia pra você, está no ar o melhor pra você, o programa hoje tá demais, são 9 horas e 30 minutos e nós estamos ao vivo, falando sobre muitos assuntos importantes para o nosso dia a dia. Além das notícias do Brasil e do mundo, que são muitas, tem temas importantes para o nosso dia a dia, como por exemplo, a segurança dos nossos filhos, nas piscinas, nas praias e até na nossa lavanderia. Na nossa casa, é verdade, há muitos casos de afogamento em baldes. Então a gente vai fazer um alerta hoje aqui. São muitas informações importantes, especialmente nessa época do verão. O programa tem informação, tem prestação de serviço. Agora, quero que você preste atenção, Edu, Mariana, os nossos convidados aqui no estúdio, você em casa. Você já ouviu falar em ensaio do divórcio? Ensaio do divórcio não é que a pessoa está ensaiando um divórcio, é um ensaio fotográfico. A pessoa se separa... E aí ela faz fotos. É o troco, entendeu? Nesse caso aí, uma pessoa que foi traída e aí ela faz depois um ensaio, para mostrar a nova fase. Ó, é isso mesmo que aconteceu com a minha vida? Então agora você vai ver só. Ó como eu tô bonita, como eu tô bem, como eu tô segura. O que você acha dessa ideia? Você acha que é uma boa ideia fazer um ensaio pós-divórcio? Você gosta dessa ideia? Eu quero a sua participação no 11 97607 4982. 11 97607 4982. O que você acha da ideia do ensaio fotográfico do divórcio? Bom dia, Mari. Bom dia, Edu. Bom dia, Zucca, Mari. Bom dia, você de casa. Seja muito bem-vindo ao Melhor Pra Você. Tem receita da melhor qualidade para você fazer aí na sua casa. Tenho certeza que você vai adorar. Tem um cheesecake com várias camadas de chocolate que você está vendo aqui na frente. E embaixo, um biscoito depois. Várias camadas de chocolate mais escuro, mais claro em cima. A Caroline Campos vai fazer aqui pra gente. Ela é especialista e é delicioso, eu posso garantir a você. Depois tem receita de lasanha de mortadela, tá aqui separado com creme de provolone, que é deliciosa. E depois tem uma lasanha vegetariana também de abobrinha com berinjela, que é muito gostosa, viu, Mari? Que delícia, que bom que tem essa lasanha, esse cheesecake pra me dar uma acalmada, porque hoje eu não tô boa. Eu já aviso que eu não tô boa, tô de TPM. Brincadeiras à parte, abre a câmera aqui pra mostrar pra gente o casal Mantelli, Dr. Domingos, doutora Érica, ambos ginecologistas, obstetras. A gente vai justamente falar sobre a famigerada da TPM, que a gente fica nervosa. Pois é. Agora, eu quero saber o seguinte, ambos sabem tudo na teoria, claro, mas e na prática, como é que é a vida desse casal? A visão masculina, a visão feminina, dá vontade de atacar o cheesecake, de comer a lasanha. Como é que é isso? Você sofre? Olha, sofro mais do que a mulher. Cuidado, E aí, Érica? cuidado com as respostas. Cuidado. Olha, só com vou as falar uma respostas. coisa, minha paciente mais difícil, a paciente mais difícil que eu já tive pra tratar de TPM, minha própria esposa. Doutora Érica tem TPM? Vai contar tudo pra... Vamos. Zucca, já vi tudo. Vai rolar uma BR aqui hoje, hein? Primeira coisa, Mari, bom dia. Primeira coisa que eu perguntei pra eles quando eu entrei na maquiagem, pode perguntar se ela tá com TPM? Ele falou, não, pelo amor de Deus, faça tudo menos isso. Rápido intervalo, a gente já volta, o programa tá demais e é rapidinho, até já. Melhor pra você estar de volta e o nosso assunto agora é TPM. Eu recebo o casal Mantelli, doutora Érica Mantelli, doutor Domingos Mantelli, ambos ginecologistas obstetras, mais um casal, são casados na vida real. Como é que é essa história no dia a dia? Eles vão contar pra gente. Tô vendo aqui uma bancada que a gente vai falar sobre os alimentos, tem um suco anti-TPM que eles prometem resolver esse problema. Agora tô vendo aqui uma luva. Será que eles vão brigar aqui? O que vai acontecer aqui, Tudo vai gente? depender de como vai acontecendo a pauta, entendeu? Acho que isso aqui é o melhor tratamento. No final da Melhor história. opção. O melhor remédio Melhor contra a remédio. TPM. Só vou dar uma dica. O doutor Mantelli disse agora no intervalo pra mim, Mari, pelo alô da Érica, eu já sei se ela tá de TPM. Gente, que história é essa? Vamos ver esse VT. TPM. Seria esta a sigla de tendências a pontapés e murros? Ou talvez todos os problemas misturados? Piadinhas à parte, a verdade é que para algumas mulheres, os sintomas da tensão pré-menstrual são sinônimos de pesadelo. A TPM é causada pela alteração dos níveis de hormônios, que acompanha o ciclo menstrual. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a TPM atinge mais de 70% das brasileiras. O conjunto de sensações desconfortáveis aparece cerca de 10 dias antes do início do período menstrual. Para ajudar, só que não. As altas temperaturas do verão podem piorar os sintomas. Mas nem todas as vítimas sofrem da mesma forma.
Por isso, os médicos decidiram separar a tensão pré-menstrual em 5 tipos diferentes. A nível A provoca ansiedade, tensão, dificuldade para dormir e alterações do humor. O tipo C tem a ver com compulsão por doces ou salgados e dores de cabeça. Tipo D, raiva sem razão, sentimentos perturbadores e baixa autoestima. A de classe H está relacionada a ganho de peso, retenção de líquido e inchaço. Por fim, a TPM tipo O, que provoca alteração nos hábitos intestinais, fogachos e sudoreses frias, cólicas e acnes. Haja controle emocional para tanto sintoma. Quer saber como aliviar os sinais da TPM? É agora, no estúdio do Melhor para você. É agora. Agora, você viu a imagem ali do marido? Reparou? Na orelha do marido até ficou deformada de tanto que houve da mulher. Mas a gente viu que são vários sintomas, tem vários tipos de TPM, né, doutora Érica? Isso, na verdade são mais de 200 sintomas. Uau. Essa classificação de divisão dos tipos de TPM, na verdade tem mulheres que têm um determinado tipo, mas tem outras que têm quase todos. 200 tipos de sintomas Podem de ser TPM. variados. Então tem mulheres que têm o tipo A, tem mulheres que podem ter o tipo C, tem mulheres que têm os dois associados, entendeu? Óbvio que dificilmente você vai ver a mulher com todos desses 200, mas algumas têm um ou dois e outras podem ter mais. Mas o que é a tal da famigerada da TPM, doutor Domingos? Bom, a TPM é causada pelas oscilações hormonais do ciclo da mulher e também as oscilações de neurotransmissores. Então, o que acontece? A mulher ela vive de ciclos. A gente tem o ciclo menstrual, onde você tem a primeira fase do ciclo, a ovulação, e a segunda fase do ciclo. E esses hormônios sobem e descem durante essa fase. Na segunda fase do ciclo, quando a gente tem uma queda brusca de alguns hormônios e principalmente do neurotransmissor serotonina, o que acontece? A mulher passa por toda essa fase de labilidade emocional, estresse, muitas vezes estados depressivos. Tem mulheres que a TPM acaba atrapalhando as atividades do dia a dia dela. Ela não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com ninguém, não consegue fazer nada. É uma turbulência na Exato. vida. Como a Érica bem disse, tem gente que tem sintomas bem simples. Eu tenho uma coliquinha, a mama incha, eu fico um pouco mal, mas passa logo. Tem mulheres que muitas vezes têm que ir para o hospital, têm que ser medicadas, passam mal, têm cólicas horrendas. E eu acho que, inclusive, talvez o mais difícil seja dar esse crédito à TPM. Será que é TPM ou será que é outra coisa que eu estou sentindo? Será que é depressão? Às vezes é difícil a gente dar o braço a torcer que tem a tal da TPM, não é? Exato. Isso tudo é importante falar na consulta com o seu médico. Então, o médico tem que avaliar o padrão do ciclo menstrual, se ela tem cólica, quais são os sintomas para identificar. Porque a TPM, ela tem dia para começar e dia para acabar. Ela não então tem que pode terminar. durar o mês inteiro. Não então, pode ser durante o ciclo também menstrual. Não, Chegou a menstruação... Chega a menstruação, começa a aliviar os sintomas, 2, 3 dias depois, geralmente tudo tem que desaparecer. É a mulher mesmo. que fala que sente estado depressivo o mês inteiro, baixa autoestima o mês inteiro, compulsão alimentar o mês inteiro, não é TPM. Tem que investigar então, outra precisa investigar causa. porque pode ser outra coisa. Zucca, por favor, fala. Eu preciso perguntar, porque esse é um assunto fundamental para nós, homens. É fundamental Verdade, por isso para a nós dois sobrevivência dos relacionamentos. Esses sintomas, como é que a gente identifica isso? A gente precisa saber, a gente tem que identificar, nós homens temos que saber. Como é que a gente identifica, doutor? Me ajuda. É verdade, você vê é a verdade. vantagem desse casal, a vantagem dela, na verdade, a doutora Érica, né? Que tem um marido que compreende perfeitamente. Mais ou menos. Mais ou menos. Santo de casa não faz milagre, Não né? faz, A Érica, não quando faz. às vezes quando ela tinha TPM, ela ligava no alô no telefone, eu já sabia. Eu falava, amor, é TPM, vai. Aí ela, é TPM coisa nenhuma. E é TPM, lógico. A gente não reconhece. Faz parte. Eu falo assim, eu não sei quem sofre mais na TPM, se é o homem ou se é a mulher, porque os dois sofrem. É o homem. A mulher sofre com os sintomas e o homem sofre aguentando os sintomas também. Por isso a paralelamente. visão masculina que a gente trouxe aqui de Exato. propósito. É difícil mesmo para o homem, É até difícil. mesmo para você que é médico, para identificar a tal da TPM. Será que é TPM? Será que ela está de mal comigo? Será que ela está brigando comigo? Será que chega a rolar realmente uma discussão no casal? Eu costumo dizer assim, brincadeiras à parte, né? O homem tem que compreender que a TPM existe. Tá. Não é uma frescura da mulher, não é que ela está inventando. Não, ele existe. São sintomas. A mulher não tem o controle sobre eles. Ela não consegue se controlar. Ela não está nervosa porque ela quer, ela não está irritada porque ela quer, ela não está de mau humor porque ela quer.
são alterações hormonais e de neurotransmissores. Então, são alterações físicas que ocorrem. Acontecem Muitas vezes mesmo. a mulher nem se aguenta. Ela mesma não se aguenta. Ela mesma não se aguenta. Então isso é um fator pra gente fazer o diagnóstico também. Ela fala, nossa, no fundo eu sei que eu tô chata pra caramba, nem eu me aguento. Por isso é tão importante a gente entender exatamente o que é a tensão pré-menstrual, por que muda tanto a vida da mulher e do casal. Bom, quero chamar o nosso WhatsApp, porque eu sei que você de casa deve estar com um monte de perguntas para fazer. Aproveita que tem os dois aqui, o lado masculino e feminino, ambos ginecologistas, obstetras. O nosso WhatsApp é o 11 97 607 4982. O que é legal? O que é bacana de tudo é que tem jeito para tratar. Eles trouxeram aqui uma bancada com alimentos, é o suco anti-TPM, gente. Isso aqui todo mundo tem que ter em casa, né? É verdade. Todo mundo tem que ter em casa. E começa como? Com frutas, o que mais que vocês trouxeram? A alimentação, ela faz parte da nossa saúde. Então, para várias doenças, a gente tem que usar a alimentação mais natural possível para combater. Então, evitar alimentos industrializados, excesso de sódio, comida congelada pronta, que não é feita em casa, porque geralmente tem muito sódio, acaba levando uma retenção maior de líquido. O sódio piora. O sódio piora, aí os sintomas dessa TPM do tipo H, que a mulher retém mais líquido, vai ficar pior, pode acabar dando mais cólica. Então a gente lança a mão da natureza para nos ajudar. Então, por exemplo, é comum ter uma vontade aumentada por doces. Então de fato acontece De fato, isso? acontece por isso. Como o Domingos explicou, pela alteração dos neurotransmissores, tem uma diminuição da serotonina. O chocolate, por exemplo, ele tem uma substância chamada triptofano, que é o precursor da serotonina. Por isso, quando a gente come aquele chocolate, dá aquela sensação, dá aquela saciedade. Sabe? De saciedade, de bem-estar, não é gostoso? Beleza, é uma delícia. Nessa fase, é legal. Só que também tem que tomar cuidado, porque o chocolate em excesso, além de ter a gordura, pode fazer aumentar demais a sua insulina, o que também não é legal. Então, escolha um chocolate, de repente, 70% cacau. Ou, se for comer, não é pra comer aquela barra, sabe? Então, olha a dica da doutora Érica. Homem, sua mulher tá de TPM, vai, leva um chocolatinho no bolso, oferece o chocolate. Antes de dar a resposta, respira, dá o chocolatinho pra ela. Passa por baixo da porta, sabe? Não é? Já Chocolate, dá. aí depois pergunta Olha, se pode amor, entrar. trouxe o chocolate pra você. Não diz que é por causa do TPM, não pode dizer. Mas dependendo da mulher, só de dar o chocolate depois, fala assim, você tá me dando porque você tá achando que eu tô de TPM, né? Complicado. Fabiana viu? Teixeira, quero a sua opinião. Vamos, mulherada, participar aqui também. Fabi, é ou não é complicado a gente reconhecer que é a TPM? É complicado reconhecer que tem TPM. Olha, eu tava vendo aí os sintomas e eu falava assim, não posso me identificar tanto, coitado do Sérgio. Tem perguntas chegando, Fabi? Bom dia pra você. Bom dia, Mari. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora Érica. Olha só, tem muita pergunta chegando e tem pergunta chegando até de homem. Tem uma pergunta muito curiosa aqui do Aparecido. Ele falou assim, toda mulher tem TPM ou fui eu que dei azar que a minha tem? Opa, legal. Bom, 70% das mulheres podem ter, ou até mais, porque algumas não diagnosticam com facilidade, acham que pode ser outra causa. Mas é muito comum sim, não deu azar não, acontece. Então, depois eu vou perguntar pro Zuc e pro Edu se eu tenho, porque eu sempre falei que eu não tenho, né? Não tenho, mas já teve gente que falou pra mim, não, você tem. Você tem, você que não sabe, Mas mas você você sabe, tem. Mari, quando vai casal comigo no consultório passar em consulta, essa pergunta, se ela tem TPM ou não, eu faço pro marido. Eu não faço pra mulher, eu faço para o marido. Falar, essa pergunta agora é pra você. Ela tem TPM? Porque ele é quem sabe. Porque a mulher, ela não sabe, ela acha que não tem. Mas então, como a Fabi estava perguntando, mas tem mulheres que não têm, então? Tem mulheres que não têm. Tem 30% das mulheres não têm Não TPM, tem. nenhum Ai, que sintoma. sorte. É até raro, né? Bem difícil não ter nenhum sintoma. Às vezes uma dorzinha de cabeça, uma coliquinha leve, pode ter um sintoma brando e que passa batido, que ela nem saiba que é da TPM. Agora, doutor Domingos Mantelli, e homem, tem TPM? Quer dizer, não é Olha. menstrual, mas... Eu costumo brincar, eu falo, homem tem TPM, é chamada tensão pré-matrimônio. Antes de E aí, casar. ó, vou pegar a luva, E tem mais hein? uma Vou também, pegar a luva, viu? hein? A atenção pré-maternidade, né? Também. Aqui, Eu acho que essa pra eles é até pior. E aí, quando a mulher tá grávida e tal, aí tem aquela toda oscilação dos hormônios, nesse período que a mulher não menstrua, não tem a TPM, pelo menos isso, ou não? Não tem a TPM por conta desses hormônios, mas tem muitas mulheres que na gestação, eu até brinco, é uma TPM que dura 9 meses. Ai. Porque tem mulheres que sentem muito as alterações hormonais por conta da gestação e acabam sim. Às vezes tem mulheres que falam, nossa, eu tô tão feliz com a gravidez, eu quero esse bebê, mas doutora, eu não consigo ficar feliz, ou eu tô irritada demais. É algum problema comigo? Aí às vezes é por causa dos hormônios mesmo. A questão psicológica influencia muito? Nossa, sem sombra de dúvida, né? Em tudo da nossa saúde. Demais. Não, mas a nossa saúde como um todo, né? Diversas doenças, o fundo,
psicológico tem embasamento absurdamente, pode gerar várias doenças, e a TPM também. Então, o fato da mulher, às vezes, não estar se sentindo bem, a autoestima não tá lá em cima. Ela, Por às vezes, exemplo, fui demitida, perdi o meu trabalho e tal. A TPM pode vir pior naquele com mês. certeza, com certeza. Tudo que já automaticamente já leva a um desequilíbrio emocional pode acarretar complicações nessa fase. Aliás, uma dica interessante, nessa fase de TPM é uma fase que a mulher deve evitar tomar algumas decisões no trabalho, coisas importantes. Por exemplo, se é uma época de apresentação de algum trabalho na faculdade ou coisas do tipo. Então, evitar esse período de coisas onde você tem que tomar alguma decisão muito importante. Não pedir demissão, não cortar o cabelo, aquele Chanel, a pessoa que tem o cabelo na cintura, não resolva cortar o cabelo. Eu falo por experiência. Não fazer nada radical. Até porque se chegar com o cabelo cortado em casa, esperando aquele elogio do marido... Não, exatamente. Já aconteceu as com coisas que vocês? o marido não deve falar, né? Tá, não, eu quero saber de você. Não, gente, vai, pelo abre o amor jogo. Não, de mas Deus. em relação ao cabelo, é assim, ela fica brava se o marido não fala. Esse é o problema, não é o que o marido fala, é o que o marido deixa de falar. Se o marido não reparar que cortou meio centímetro da ponta, pronto. Não, já é motivo. Ou verdade, você eles repara e nunca fala, nossa, reparam. o que você fez? Tá estranho. Tipo, não use palavra estranho com a sua mulher, porque não dá certo. É bem isso mesmo. A gente falou um pouquinho sobre alimentação, já você vai saber. O suco anti-TPM. Que suco é esse? Todo mundo precisa ter em casa. O chocolatinho, os maridos já sabem que sempre devem ter à mão, em caso de emergência, o SOS é o chocolatinho, mas temos uma corda aqui, luvas. Isso. A prática de exercício físico também ajuda? Com certeza, ajuda a aliviar bastante os sintomas, libera a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, eu tenho muitas pacientes que têm TPM, a gente entra com uma atividade orientada por um profissional educador físico, uma atividade pelo menos 3 vezes por semana, até intensificar nessa fase de TPM, melhora muito. Muitas falam que não precisam tomar remédio mais nenhum, só atividade resolve. Então, aqui a corda ilustra, tanto atividade aeróbica, ou de repente musculação, treinamento funcional, enfim, o que você gostar. A luvinha de boxe, se quiser praticar alguma luta, e também utilizada depois dessas perguntas inconvenientes, né? Você já pode aproveitar Oh, meu Deus do E céu. sem contar que a atividade Cutucar. física também ajuda a reduzir os inchaços desse período. Opa, então Que é já muito já importante. vocês vão saber como reduzir os inchaços, se existem remédios, o suco anti-TPM já os dois vão passar a receita. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para criar um suspense, mas já a gente volta. Melhor para você estar de volta, nosso assunto é TPM. Olha, assunto que atinge a família inteira, né? A mulher, o marido, os filhos acabam sofrendo, todo mundo. Bom, tem casos, doutor Mantelli, a gente estava conversando agora durante o intervalo, que é necessário até suspender a menstruação, que fica insuportável na vida da mulher, né? Então, como a gente viu, tem vários tipos de TPM, vários sintomas, várias intensidades. Tem mulheres que entram em estados depressivos, coisas assim bem severas. Existem casos, sim, que tem indicação da gente suspender a menstruação. E mesmo assim, com a menstruação suspensa, naquele período que seria o dela menstruar, ela ainda pode ter alguma leve oscilação. Então, tem casos muito severos onde há indicação formal de suspensão. A gente estava fazendo até uma brincadeira aqui em relação ao casal, que é o que muita gente passa, mas nessa brincadeira a gente está levando um conselho para você. No seu caso, doutora Érica, a gente estava falando da tensão pré-menstrual, que você sofria e tal. Hoje, como é que tá? Com todo o seu conhecimento, com toda a sua teoria, teve alguma dessa teoria que você conseguiu aplicar na prática e mudou a sua vida? Com certeza. Então, a primeira atividade física. Sem sombra de Melhorou. dúvida, isso faz total diferença. A alimentação. Então, a questão, sabe, do sódio, então diminuir nesses dias a colocação de sal na comida, tomar o suco, de repente, pela manhã, tomar bastante líquido, tudo isso ajuda muito. As mulheres sofrem muito porque elas ignoram a TPM e acham que não precisam tratar. Fala, vai passar, eu vou vivendo assim. Só que a qualidade de vida fica comprometida. E aí você sentiu na pele isso? Senti na pele, porque a gente se dá super bem no dia a dia. A gente nunca briga. Só que era uma vez por mês que sempre tinha alguma discussão, alguma coisa por nada, sabe? Por nada. Aí ele falava, é a TPM. Aí dá mais raiva ainda, né? Você fala, não é. É a TPM. Aí daí ele falava assim, que era a frase. Amanhã você vai me pedir desculpa. Nossa, eu queria morrer quando ele falava isso. Aí pior que no dia seguinte eu falava, nossa, eu tava chata mesmo, é a TPM, desculpa, chorava, não sei o quê. Aí ele, não, vamos tratar, pelo amor de Deus. A aí... tal da tensão pré-menstrual, vocês estão vendo aí? Acontece com todo mundo, até com o casal Mantelli, aliás, casal 20, né, que a gente adora. Passaram a madrugada num parto, gente. Foi Olha ótimo. só, vieram direto pra cá. Bebezinho que nasceu de bumbum pra lua, parto pélvico normal, Parto foi normal. maravilhoso. Que maravilha. Maravilhoso. Olha, e já o suco anti-TPM. Fabiana Teixeira, sua vez agora. Vai lá, Fabi.
Olha só, Mari, eu vou contar um relato aqui da Carol, que ela é de Mauá, do Rio de Janeiro. Ela fala assim, olha, ela tem TPM, ela já cortou o cabelo, como a doutora Érica falou, já pintou de azul, de verde, fica na loucura. Pai. Já perdeu o namorado e até se separou, pra ver o grau da TPM dela. Meu pai. Ela pergunta, ela já tomou todos os anticoncepcionais, mas nada disso resolveu realmente essa TPM. Tem que ir realmente para um processo mais sério aí, doutores? Bom, a primeira dica a doutora Érica já até deu, não faça isso nesse Não período, faça. deixa pra fazer depois, né? Radicalizar, cortar o cabelo, Sim. pintar, não nesse momento, né? Exatamente. E com certeza, tem casos mais severos, que é o que a gente fala, às vezes só o anticoncepcional não resolve. Tem casos que a gente precisa entrar com medicação antidepressiva, muitas vezes. Ah, é? Exatamente. Então, assim, tudo vai depender da análise clínica, da história dela, e o médico tem que avaliar. Mas tem cura, gente. Não acredite nisso. Ah, não tem jeito, tem que ficar assim. Não, não tem que sofrer de TPM. Tem cura, tem como aliviar mais de 90%. 70% das mulheres aqui no Brasil sofrem com a tal da TPM. E olha a notícia que ela deu agora, tem cura. Calma. Primeiro, exercícios físicos, alimentação, existem os remédios, como elas estão falando aqui. Que mais? Que outros recursos existem? Uma coisa interessante, que até a Fabi falou, a mulher vai lá cortar o cabelo, vai fazer isso. Por que ela faz isso? Porque a autoestima está baixa nesse período. Ela já está com a autoestima baixa. Se ela se acaba de comer um chocolate, come muito chocolate e tudo mais, o que acontece? Mesma coisa comendo comidas industrializadas, vai reter mais sódio, ela vai inchar mais, a autoestima dela cai ainda mais. Vai ficar mais triste. Então, às vezes ela busca, não, eu vou no cabeleireiro, eu vou mudar, radical, ver se eu melhoro, só que depois ela se arrepende. Esse é o grande problema. Exato. Então, nessa fase, não fazer nenhuma mudança radical. Agora, Isso TPM é para todas as idades? As meninas, as mocinhas? pro período fértil da mulher. Aquela menina que acabou de menstruar, até a mulher que está perto da menopausa, na última menstruação, nesse período pode ter TPM. Tá. Eu costumo brincar, eu digo assim, a mulher é regida por duas únicas coisas, hormônios e emoções. E nesse período, especificamente, você tem uma grande oscilação hormonal e uma oscilação muito grande das emoções. Então o homem, ele deve compreender, ele deve saber que isso existe, como eu já falei, não é frescura da mulher, e saber que são alterações físicas, porque as duas coisas que a mulher é mais regida estão desreguladas, são os hormônios e as emoções dela. Quer dizer, TPM pode acabar com o relacionamento, pode acabar Com com o certeza. casamento, inclusive. Pode, com certeza. A mulher ela pode tomar algumas atitudes muito drásticas, pode brigar, pode falar coisas que magoam. E se o homem não compreender, não souber que naquele período ela está nessa fase de TPM, ele pode se sentir ofendido. E aí começam as brigas. E tem mulheres que têm TPMs que duram 3 dias, tem mulheres que têm TPMs que duram 10 dias. Uau. Então depende, é muito variável. Então você imagina em 30 dias, quer dizer, 1/3 do mês, a sua mulher está sob o estágio de TPM. Então precisa ser tratado. Não pode deixar para lá. Tem tratamento, tem cura. Tem cura. Vamos lá então, vamos saber então quais são os alimentos que devem ser consumidos nessa época, que vão ajudar a mulher, vão ajudar a nossa saúde, para que a gente sofra menos ou até mesmo não sofra nada. O que vocês trouxeram aqui além do chocolate? Bom, as frutas, como a gente sabe, as frutas são ricas em magnésio, em potássio, elas são ricas em quase todas as vitaminas. A gente tem aqui as oleaginosas, que são, a gente pode usar nozes, castanha do Pará. Elas têm várias substâncias que ajudam a aliviar os sintomas. Então, as castanhas, temos aqui a romã. São todas as frutas ou tem frutas específicas? Por exemplo, temos aqui na nossa bancada a romã, o mamão, abacaxi e laranja. Sim, no geral, todas as frutas acabam ajudando. Mas tem algumas propriedades anti-inflamatórias, que ajudam, inclusive, a aliviar as cólicas. Então, quando a gente fala de cálcio, o cálcio ajuda muito a aliviar cólicas. Por quê? Porque diminui a contratilidade do útero. Então a mulher tem menos cólica. Então alimentos ricos em cálcio nessa fase, como os queijos, por exemplo, acabam ajudando. Se o sintoma dela for mais intensificado nessa parte de cólicas. Agora, se ela tem outros tipos de sintomas, como essa parte depressiva e tudo mais, o chocolate acaba ajudando, porque vai aumentar a serotonina. As castanhas acabam ajudando, que também vai fazer essa parte. Atividade física também. Então depende dos sintomas. Se são sintomas isolados, a gente vai procurar dar para ela aquilo para tratar o sintoma específico. Se é um sintoma generalizado, dos 200, ela tiver 190, a gente vai ter que lançar mão de muitas coisas, inclusive suplementá-la. Porque ela não vai conseguir todas as vitaminas e minerais apenas com a alimentação. Bom, já vai ter que mandar manipular e fazer Exatamente. Já essa receitinha completa do suco anti-TPM. Já que a gente está falando de sintoma, daqui a pouquinho eu quero perguntar para o Zuca e para o Edu se eu tenho a tal da TPM, que a gente tem que perguntar para eles, né? Mas Zuca tem pergunta antes, né, Zuca? Sim, não, você não tem não. Você é um doce, Não. mas você não tem nada. Não Também- percebo nada, também absolutamente aí nada. deles falasse que eu tenho, né? Ai dele, ia Absolutamente sofrer. nada. Não tem TPM. É o seguinte, essas dicas
super importantes. Isso é pro mês inteiro ou é só pra época da TPM? Ou não, são alimentos que deve consumir o mês inteiro, até pra você já preparar e deixar o seu organismo abastecido com estes componentes? Muito importante, Juca, bem colocou. A gente recomenda que seja feito o mês inteiro, claro, uma alimentação balanceada, mas que se intensifique nesses alimentos naquela semana que precede a menstruação, que a gente sabe que é o período de maior oscilação hormonal de neurotransmissores da mulher. Ou seja, alimentos com pouco sódio, que você já falou, o sal, as frutas que ajudam muito, o cálcio. Exato. E o que mais? O que mais temos aqui? Canela. Canela. A canela ajuda? Além dela funcionar como um excelente anti-inflamatório, ela ajuda a diminuir a vontade de comer doces. Ela controla os nossos índices glicêmicos. Aliás, é isso para a vida inteira. Consumir canela periodicamente, quem tem o hábito de consumir, ajuda muito a prevenção de um diabetes. É mesmo? É Pode ser canela importante. em pó também? Pode, não tem problema algum. Essa canela que a gente compra normal. E o gengibre? O gengibre, ele também pode ser usado como uma ação diurética também. Quando a gente faz um suco, ele tem essa função de ajudar também. Então, Porque a gente retém mais líquido nessa época, um suco né? detox, ele pode ser utilizado. Junto, você faz o suco com tudo? Essa receita que você vai passar? Faço. Vamos passar com tudo. E o gengibre, além disso, tem também ação anti-inflamatória. Entendi. Além dessa parte diurética, também é muito bom. Ou seja, batendo isso Batendo aqui. tudo. É isso aqui tudo que tem que bater? Então algumas. A hora que você Vamos quiser, falar. eu passo a receita. Pode passar a receita. Qual então, é? a receita é o seguinte: 150 ml de suco de laranja, Aham. meio mamão. Laranja, desse aqui? Pode ser aquele mamão um pouquinho menor. Esse tá muito Mamão grandão. Pode ser um papaya. pouquinho menor. Mamão papaya, Tá bom. meio mamão Meio papaya. mamão papaya. Uma fatia de abacaxi. Uma fatia de abacaxi. Isso. E uma colher de sopa de raspas de gengibre. Então não são todos que estão aqui na Não, bancada. não são todos que estão Tá. aqui. Vamos repetir então, por favor. Quanto de laranja? 150 ml de suco de laranja. Meio mamão papaya. Meio mamão papaya. Uma fatia de abacaxi. Uma fatia de abacaxi. Com raspinhas de... Raspas de gengibre. Uma colher de raspas de gengibre. Edu, e deve ficar uma delícia esse suco, hein? Fica Fala bom aí, você já mesmo. imaginou? Muito bom. Olha, mais uma opção para o homem ter à mão. O chocolate e esse suco. Tem que comprar essas frutas. Deixa lá da fruteira, deixa lá o muito mamão, a importante. laranja, o abacaxi, o gengibre. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu, uma coisa de bastidor. Durante o intervalo eu perguntei pro Edu, eu tenho TPM? Aí ele falou, o que você falou para mim? Não, mas faz a cena. Vem cá, faz a cena. quê? Como é que foi? Levantou. Eu falei, Mari, você não tem TPM, eu te conheço há 12 anos, você não tem TPM. Até porque você é mãe, eu bati sem querer no teu porta-retrato, o porta-retrato caiu. Você tá vendo? Caiu justo Você tá dela. vendo? Ó, o programa da Luciana Gimenez tem aquela máquina da verdade. É. Se fosse aqui a nossa máquina da verdade, ele tava passando, você não tem Sem querer, TPM. O esbarrei. meu porta-retrato voou, não foi, doutora Érica? de prova. Eu já tô desconfiada. Não tem, mas eu acho que assim, você tem preocupação de mãe. Claro. Muitas vezes você pode estar preocupada com a sua filha, com alguma coisa, e você tá... É um outro tipo de preocupação, na minha opinião. Quando você é mãe, você tem outros tipos de preocupação. Você pode estar diferente por conta disso. Então, Exatamente, né, mas doutora você não Érica, tem. que é mãe A gente tem que também, tomar ela- cuidado com uma coisa e outra. Agora, diferente. eu acho que é diferente. Mas aproveitando isso, eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Fala. Muitas adolescentes podem começar a menstruar cedo. Sim. E daí, muita mãe, muito pai deve ter essa dúvida. Essas adolescentes podem ter esse problema cedo e daí começar a atrapalhar na escola, ou ter problema para ir para a escola, dor de cabeça, ou ter esses sintomas mais cedo? Até porque muitas das vezes são crianças ainda, É, né, Edu? Com 10 anos é muito comum acontecer, E a mãe achar né, que é doutora? alguma fita, alguma outra coisa, e a sim. criança ou adolescente está com problema? Olha, a fase da adolescência já é uma fase difícil, né? Já é uma fase difícil. Pros pais e pro adolescente, Exato. né? Ficar descobrindo um monte de coisa. Então, às vezes, são alterações da própria adolescência e que a gente pode estar confundindo com a TPM. Até porque, como eu disse, a TPM ela tem dia para começar e tem dia para acabar. E muitas vezes o adolescente mais problemático na escola, aquele rebelde, aquela coisa toda, é o tempo todo, é o mês inteiro. Então, não é TPM. Não Nesse é. caso, é a fase da adolescência, que pode piorar com a TPM. Isso sim, a TPM pode intensificar essa rebeldia, essas coisas de adolescentes. Então pode sim acontecer. Então, acompanhamento com nutricionista para indicar uma dieta balanceada para o adolescente nessa fase é legal. Intensificar os nutrientes nesse período pré-menstrual pode ajudar. A Incentivar atividade a atividade física. física. Então, tudo isso pode aliviar e o adolescente até realmente ficar mais calminho
o resto do mês, não só no período da TPM. É isso, gente. Falamos sobre a tensão pré-menstrual. Os sintomas são vários, são fortes muitas das vezes, mas a informação que eles acabaram de passar é: calma, tem tratamento, tem cura. Tem o suquinho anti-TPM, tem o chocolatinho, as atividades físicas. Doutor Domingos Mantelli, doutora Érica Mantelli, muito obrigada. Esse casal que a gente adora. Obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Muito bom, né, Zuca? A gente aprender sempre. Para a família toda, né? Todo mundo tem que saber isso. Todo mundo. E você, maridão, respeite esse momento da sua esposa. É pro seu bem também você fazer isso. Então, respeite. Você tem que saber identificar isso. As dicas estão dadas aqui. Você tem que saber identificar. E aí você muda o seu comportamento também, entendeu? Você tem que ser legal o mês inteiro, mas nessa época você tem que ser mais legal. Dá tudo certo. Parabéns. Obrigado. Dicas excelentes, Mari, doutores. Muito obrigado mesmo.